Olá galera, hoje eu vim aqui passando esse vídeo só para dar umas dicas para vocês no balcão. É o seguinte, eu vou passar um pouquinho para vocês sobre como usar aquela escala de curvatura, como calcular o diâmetro de lentes e um pequeno detalhe na hora da conferência de lentes. Vamos lá, vamos supor que o cliente escolha, deixa eu voltar aqui a primeira imagem, escolha uma armação dessa daqui, uma curvatura nesse estilo. O que acontece? Sabe aquela escalinha que eu postei no grupo, bem pequenininha, essa daqui, ó. Essa escala, ela vai servir para medir a curvatura das lentes. Eu vou pegar a armação que o cliente escolheu na loja, vejo que tem uma curvatura elevada, antes de dizer a ele se dá ou não para fazer o grau dele, eu procuro tirar as medidas. Eu vou ver qual curvatura se encaixa corretamente aqui. E já explico por quê. Vocês vão olhar aqui, ó, curvatura 6 não deu certo, 4 também não encaixou, tá vendo que essa parte aqui, ó, a ponta da reguinha não está encaixada na lente. Aí vem a curvatura 2 também não. A curvatura 8, ela já encostou, tá vendo? De ponta a ponta, ficou bem encaixadinha na armação, certo? Aqui é o seguinte, quando eu obtiver esse resultado aqui, saber qual curvatura tem esse óculos, vai facilitar para quem for efetuar o pedido da lente. Porque se eu disser para o laboratório apenas qual é a lente que eu quero, qual a DNP, a altura do cliente, eles vão me calcular uma base lá que eu acredito que seja padrão, ou a base que o computador diz que é adequada de acordo com aquelas medidas que eu passei. Mas se eu disser que a curvatura da armação é 8, eles já vão saber corretamente qual base eu posso fazer para a minha lente vir com a curvatura que se encaixe nessa armação. Ou então eles vão me dizer que não dá para fazer nessa armação, essa dioptria, certo? Não vai ter base para essa armação. Então eu já vou ter um resultado de imediato. Se eu pedir uma lente sem passar qual a curvatura da armação e o óculos é curvado, o que é que vai acontecer? O laboratório vai lá, vamos supor que ele faça uma lente na base 4,5. Uma lente base 4,5, ela vem um pouco plana, certo? Aí eu vou pegar uma lente plana e encaixar numa armação dessa. O laboratório vai fazer o seguinte, vai abrir essa armação, desmanchar essa curvatura e vai adaptar a lente. Aí o óculos não vai ficar bonito, vai sair do padrão escolhido pelo cliente, que foi um óculos curvado, bem esportivo, né? E vai ficar feio. E ainda corre o risco da lente ficar caindo. Se for uma armação nesse material que nem esse aqui, acetato, com o tempo ela a lente vai ficar escapando, porque o óculos ou ele vai querer voltar para a curvatura padrão, ou vai folgar um pouco mais, sei lá, entendeu? Não é o correto. Aí o que acontece? Eu escolhendo a curvatura, eu vou ter como fazer o pedido, dizer para o laboratório qual a curvatura de armação, o laboratório vai me dizer se dá ou não, e se der, ele vai fazer na base correta. Se o laboratório mandar uma lente base 4,5, sendo que eu disse que a curvatura é 8, o laboratório vai dar errado, certo? Aí, aqui é o seguinte, o outro pontinho que eu queria realçar para vocês é a parte de cálculo de diâmetro. É algo que eu acho necessário o consultor usar na loja. Acho necessário mesmo. Porque se um cliente vai lá e escolhe uma armação grande e a DNP dele é pequena, nem sempre vai dar certo. Só que você não pode, no ato da venda, dizer que não dá, porque às vezes dá. E você também não pode efetuar a venda, mandar para o laboratório, pensando que vai dar certo, fechar negócio com o cliente e depois ter que ligar para ele dizendo que não deu certo porque o laboratório disse que a lente não é compatível com a armação. Então, o correto é você utilizar do cálculo no balcão. Esse cálculo é bem simples. Vamos supor aqui um exemplo. Eu vendi uma lente 1.49 com diâmetro 65 a 70. Vai de 65 a 70. O que acontece? Eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Tá vendo onde o mouse tá? Essa fórmula para poder fazer esse cálculo do diâmetro. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do diâmetro de uma lente. A fórmula me diz o seguinte, que eu tenho que calcular, somar a ponte mais o aro,
subtrair menos a DNP vezes 2, mais a minha diagonal maior, ou maior diagonal, tanto faz. A ponte é aqui, essa parte, tá vendo? Essa é a ponte da armação, geralmente vem gravada na referência da armação. Esse aqui é o meu aro, tá vendo? Essa parte aqui é o meu aro, que é a horizontal, certo? E aqui está me pedindo para me somar a ponte mais o aro. Eu vou somar aqui, ó, eu fiz um exemplo, o aro 56,17. Então, é 56 mais 17. Está pedindo para que eu multiplique a minha DNP vezes 2. Aqui eu usei um exemplo já para facilitar. Eu disse que a DNP do meu cliente é 28 e 30. Eu sempre uso a DNP menor para fazer o cálculo, porque aqui vai interferir no tamanho da minha lente. Então, o que acontece? Eu primeiro vou usar a multiplicação. DNP vezes 2. Então, 28 vezes 2. Eu vou lá, pego a minha calculadorazinha, coloco lá 28 vezes 2. Vai ser igual a 56. A minha DNP vai ser igual a 56. Para calcular o diâmetro. Então, eu vou pegar a minha ponte mais o aro e somar 56, não vou aproveitar aqui, ó, 56 mais 17, que é a minha ponte, é igual a 73. A minha DNP desse cálculo que eu fiz deu 56, certo? Então, ponte aro deu 73, menos 56 da minha DNP menor multiplicada por 2, que vai ser igual a 17. O restante do cálculo é essa formulazinha mais maior diagonal. A minha diagonal maior, eu somei 58 aqui. Eu medi, deu 58. Então, o resto do cálculo mais diagonal maior, 58. Resultado final, 75. Então, tudo isso deu um diâmetro de 75. Esse cálculo está dizendo que para mim colocar uma lente nessa armação, ela tem que ter diâmetro 75, certo? O que acontece? A lente que eu vendi tem diâmetro 65 e 70. O cálculo que eu fiz exigiu uma lente de 75, ou seja, não vai dar para fazer essa lente nessa armação. Ou o meu cliente vai trocar por uma armação menor, ou eu vou ver na minha tabela se tenho alguma lente com diâmetro maior. E se ele vai querer pagar por essa lente do diâmetro maior, certo? Se caso não, a pessoa vai ter que optar por uma armação menor, porque eu não vou poder fazer a medida errada. O que seria fazer a medida errada? Ó, vamos ver aqui. Para que serve esse cálculo? Tá vendo esse desenho aqui? Eu peguei uma lente inteira com diâmetro de 65, certo? O diâmetro seria o tamanho da lente, tipo daqui até aqui ou daqui até aqui. Diâmetro 65. Isso você vai medir com escalazinha. Eu peguei uma lente de diâmetro 65, marquei na armação uma DNP de 28, daqui até o centro, tá vendo? Do nasal, DNP de 28. Eu tenho que pegar o meu bloco de lente e coincidir o centro óptico dele com o centro óptico do meu cliente, que é aqui onde está a DNP, na hora da montagem. Se eu faço esse ajuste, faço o encontro do centro óptico da lente que eu vou montar com o centro óptico que eu marquei na armação, tá vendo que vai faltar a lente aqui? Não tem como encaixar essa lente nessa armação. Só daria para encaixar se o meu laboratório afastar essa lente para cá. Mas aí ele vai estar desfocando o centro óptico, vai estar deslocando, descentrando. Entendeu? Então não dá certo. Eu tenho que providenciar uma lente com um tamanho maior ou uma armação com um tamanho menor. Beleza? Aí você vai dar esse resultado de imediato na venda. O cliente vai saber que você entende do que você está falando. Se você está dizendo que não dá, é porque não dá. Se ele viu que você fez todo um cálculo, todo um procedimento, ele vai entender que você tem um conhecimento do que você está passando. Agora, a partir do momento que você vendeu um óculos, ficou bonito, ficou perfeito na senhora, vamos fazer, vamos fechar negócio.
Fecha o negócio, manda para o laboratório vai fazer o pedido, descobre que não dá certo, manda de volta para você e te liga dizendo, ó, vendedora tal, não vai dar certo, porque a lente que você me vendeu, a DNP é muito pequena e o diâmetro não vai caber. Aí você lá vai você ligar para o cliente, dizer para ele que não dá certo, para ele voltar na ótica para escolher outra armação, ou então você vai passar um preço de uma lente que não é o preço que você marcou com ele, e aí não vai ficar legal. O cliente não vai ficar 100% satisfeito. Ele pode até escolher outra armação e fazer o óculos contigo, mas aí ele vai ficar com aquilo na cabeça, pode ter certeza. Se você der o resultado na hora, ele vai entender que você conhece do que você está falando, certo? O próximo passo é um detalhe bem simples. Tá vendo essa imagem aqui? Eu me deparei com isso recentemente. Isso aqui é o seguinte. Na hora que você vai conferir os óculos antes de arrumar para entregar para os clientes, nem sempre você vai notar isso daqui. Isso que eu falo, tá vendo aqui que tem duas linhas seguindo aqui, ó. Uma e aqui outra linha. Esse daqui é o friso da armação, o acabamento que foi feito nela. O que acontece? Esse acabamento, ele não foi feito 100% correto. Aqui houve um pequeno erro. E o que acontece? Essa lente, ela não vai ficar encaixada na armação. E aí seu cliente vai ficar voltando na loja dizendo, ó, desde quando eu comprei o óculos, essa lente está caindo. Então o que acontece? Se a primeira vez que o cliente voltar e disser que vive caindo desde que comprou, analise como que está o acabamento dessa lente. Se esse acabamento estiver mal feito, você pode, vamos dizer, tentar providenciar um conserto para o cliente. Porque se você só mandar o laboratório encaixar a lente e devolver, ou você mesmo encaixar e devolver, vai cair novamente. E se seu cliente ficar voltando várias vezes na loja por um defeito, por um probleminha desse, ele não vai querer mais comprar óculos aí, porque vai achar que todos os óculos vão vir assim. Entendeu? Ou então também você tem que perceber, não, esse detalhe, como eu falei, você não consegue perceber antes de entregar o óculos. Você só vai conseguir perceber após essa lente sair da armação, principalmente com o acetato fechado, né? Agora, se for um fio de nylon, você consegue analisar se a canaleta, que é aquele buraquinho, né? O laboratório não cava a lente para passar o nylon. Tem que ver se aquela canaleta tá bem fundinha, se dá para encaixar o nylon direitinho, se esse nylon vai ficar faltando. Porque aí, com o nylon, você já pode mandar para o laboratório analisar logo. Ele sendo fechado, você só vai saber após o cliente voltar na loja reclamando a primeira vez. Mas não deixe passar da primeira vez. Procurem solucionar o mais rápido possível, porque um parafusinho a mais apertado não soluciona esse tipo de problema. Beleza? Então fica aí a dica, cálculo de diâmetro. Espero que todos vocês passem a usar, porque é muito importante. Vocês conquistam o cliente com um conhecimento, evitam de perder uma venda e vocês vão estar trabalhando de forma correta. Beleza? Qualquer coisa aí podem contar comigo. Desculpem pelo vídeo, não sou nenhuma expert em informática, mas foi um método que eu encontrei de transmitir um pouco do que eu utilizo no ato de uma venda para vocês. Obrigada e tchau, tchau, galera.